Olá, meu irmão, minha irmã, nós estamos começando mais uma aula da nossa escola bíblica semanal. As nossas aulas vão ao ar todas as quartas, às 20 horas, aqui no YouTube, no canal da Igreja Presbiteriana do Tarumã, e elas acontecem exclusivamente por aqui, online. Se você quer participar regularmente da nossa escola bíblica, eu convido você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que você saiba quando um novo vídeo estrear por aqui. E se você perceber que esse estudo foi importante para você, eu peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser edificadas. Agora, pegue a sua Bíblia, um caderno para anotações e vamos juntos estudar a palavra. Eu sou o pastor Tiago Matos e você está na Igreja Presbiteriana do Tarumã. Sempre que nós pensamos no ministério e na responsabilidade de ensinar a palavra, normalmente nós associamos isso aos pastores, não é verdade? Na nossa denominação, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós inclusive fazemos uma diferenciação no ministério do presbiterato, dizendo que os pastores são os presbíteros docentes, ou seja, os presbíteros que têm a responsabilidade de ensinar a palavra na vida da igreja. Nós consideramos isso extremamente importante por entendermos o chamado do Novo Testamento para dedicação exclusiva de alguns dentre o povo de Deus para a proclamação do Evangelho e para o ministério da palavra. É por isso que nós compreendemos que é essencial para a saúde do povo de Deus que nós tenhamos homens chamados por Deus e ordenados para se dedicarem exclusivamente à pregação e ao ensino da palavra. No entanto, não é porque os pastores possam se dedicar exclusivamente a essa tarefa que essa responsabilidade pertence exclusivamente a eles. Em outras palavras, não é porque Deus chamou especialmente alguns irmãos que o restante da igreja pode se eximir da responsabilidade de ensinar e pregar a palavra. E entendemos isso porque nós fomos constituídos uma nação de sacerdotes. Em outras palavras, todos os crentes possuem a responsabilidade de aprender e ensinar a palavra. E na verdade que nós entendemos isso como não apenas uma grande responsabilidade, mas um grande privilégio de toda a igreja, de todo crente. Entender que cada um de nós, cada discípulo de Jesus, deve ensinar a palavra aos nossos filhos, por exemplo, é uma alegria. Algo que nós deveríamos desfrutar de grande prazer. Afinal, nós estamos passando aos nossos filhos os ensinamentos mais preciosos que existem. Nós estamos falando do nosso maior tesouro, o Senhor Jesus. Mas pense que isso não está restrito aos nossos filhos, à nossa realidade familiar. Nós também temos a responsabilidade e o privilégio de ensinar os nossos familiares e amigos que ainda não creem em Jesus. E isso sem contar nos nossos colegas de trabalho, os vizinhos, as pessoas que estudam conosco na faculdade, na escola, todas as outras pessoas que convivem conosco. Isso sem falar da alegria que é compartilhar aquilo que nós aprendemos da palavra entre os irmãos na vida da igreja. Percebeu? Todos nós temos a responsabilidade de ensinarmos a palavra. E é por isso que nós devemos nos dedicar a aprender a palavra. É exatamente por isso que a nossa escola bíblica semanal existe, para que nós possamos aprender mais da palavra e que assim nós sejamos capacitados para ministrarmos e ensinarmos aqueles que vivem conosco. E é exatamente sobre isso que nós falaremos na nossa aula de hoje.
Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Malaquias, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Malaquias 2, do versículo 1 ao 9. A palavra do Senhor nos diz assim: E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição. E amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato ele me temeu e temeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Em nossa primeira aula, nós vimos que a estrutura do livro do profeta Malaquias está dividida em 6 disputas ou debates. E cada uma destas disputas traz uma mensagem específica da parte de Deus. No primeiro debate, que está ali no capítulo 1, dos versículos 2 a 5, o Senhor declara o seu amor pelo seu povo, um amor soberano, um amor pactual. Ou seja, mesmo que o povo de Deus estivesse provando de intensas frustrações, ainda assim o Senhor permanecia amando o seu povo. O texto que nós estamos vendo na nossa aula de hoje faz parte desse segundo debate, dessa segunda disputa. Um debate que começou lá no capítulo 1, no versículo 6. E como nós vimos nas aulas anteriores, o Senhor está acusando os sacerdotes a respeito da falha do povo de Deus em honrar e temer o Senhor. E como isso acontecia? No culto. Na adoração. Deus, através do profeta Malaquias, acusa os sacerdotes e com eles todo o povo de Deus a apresentar animais impuros e defeituosos para o sacrifício. As suas ofertas eram indignas do Senhor. Acontece que esse debate continua aqui no texto que nós acabamos de ler, no início do capítulo 2. Ainda no contexto do culto de Israel, os sacerdotes estavam negligenciando a adoração. Mas agora o Senhor traz uma acusação que não dizia respeito tão somente ao sacrifício, às ofertas. A negligência dos sacerdotes estava agora vinculada ao ensino da Torá. Aliás, falar de ensino da Torá pode ser inclusive uma redundância. Isso porque essa palavrinha em hebraico que nós normalmente traduzimos por lei, também poderia ser traduzida por instrução. No versículo 6 desse texto que nós acabamos de ler, inclusive, os tradutores optaram por essa possibilidade, quando o texto diz, no início do versículo 6, a verdadeira instrução esteve na sua boca. A palavra em hebraico é justamente Torá. Ou seja, o que nós veremos nessa passagem é que os sacerdotes estavam negligenciando o culto como um todo, e não apenas as ofertas, apresentando animais de forma indevida para os sacrifícios.
Os sacerdotes também estavam negligenciando a responsabilidade de trazer a verdadeira instrução ao povo de Deus. O trecho anterior, que terminou no versículo 14 do capítulo 1, traz uma acusação a todo o povo, e não somente aos sacerdotes. A acusação era de que, no cumprimento dos votos, o enganador, que deveria ser o adorador, trazia um animal defeituoso. E agora então, a partir do primeiro versículo do capítulo 2, Deus, através do profeta Malaquias, traz uma acusação específica aos sacerdotes. Essa acusação ainda está vinculada à negligência de honrar e temer o nome do Senhor. Os sacerdotes não se importavam com a necessidade de honrar o Senhor, o seu nome. No entanto, no versículo 2, Malaquias comunica o juízo de Deus que viria sobre eles, caso eles não se arrependessem. Na primeira parte do versículo 2, do capítulo 2 de Malaquias, nós lemos assim: se vocês não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição. Perceba que tanto na nossa tradução em português, quanto no original hebraico, Deus fala que vai enviar a maldição, com ênfase nesse artigo definido a. Não é uma maldição qualquer. O Senhor está falando de uma maldição específica. Que maldição era essa? Deus está falando que vai enviar a devastação decorrente do seu justo juízo por causa da desobediência à aliança. Em algumas das nossas aulas passadas, eu fiz questão de enfatizar que o livro de Malaquias está extremamente associado com o Pentateuco, especialmente com o livro de Deuteronômio. E no versículo 2 do texto que nós acabamos de ler, isso se torna ainda mais claro. Isso porque a maldição da qual Malaquias faz referência aqui é a maldição do capítulo 28 de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro importantíssimo para que nós possamos compreender a realidade do pacto, a realidade da aliança. E isso acontece porque esse relacionamento pactual de Deus com o seu povo é um dos grandes pilares, se não for o mais importante, para compreendermos a história da redenção. Quando nós estudamos os primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, normalmente nós conhecemos lá a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José. Vemos a história do Êxodo, a história da libertação no Egito. Nós conhecemos a lei que Deus entrega ao seu povo e acompanhamos também a trajetória do povo de Deus até a entrada na Terra Prometida. Em cada uma dessas coisas, em cada um desses eventos, Deus estava demonstrando uma parte desse relacionamento pactual, desse relacionamento de aliança que Ele mesmo soberanamente estabeleceu com o seu povo. E por causa disso, o próprio Deus é quem diz como esse relacionamento deveria ser e como o seu povo deveria se relacionar com Deus. Mas não apenas isso. O Senhor também estabeleceu quais seriam as bênçãos decorrentes da obediência à aliança e, por consequência, qual seria a maldição que viria em caso de desobediência à aliança. É disso que se trata o capítulo 28 de Deuteronômio. Na ocasião, o Senhor, por intermédio de Moisés, estava pronunciando as bênçãos da obediência à aliança e as maldições que a desobediência traria ao povo. E lá no versículo 15 de Deuteronômio 28, Moisés diz: se vocês não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão
todas estas maldições. E a partir do versículo 16 de Deuteronômio 28, Moisés passa a listar uma série de maldições que atingiria o povo de Deus em caso de desobediência. E quando nós chegamos então no versículo 20 de Deuteronômio 28, nós vemos essa mesma expressão que encontramos lá em Malaquias capítulo 2, versículo 2. A maldição. Versículo 20 de Deuteronômio 28 nos diz assim: o Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras com que vocês me abandonaram. O Senhor está o tempo todo lembrando o seu povo a respeito da aliança. E inclusive essa não é a primeira vez no livro de Malaquias que Deus demonstra a importância do seu relacionamento pactual com o seu povo. Se você voltar um pouquinho no primeiro capítulo, ali nos versículos 2 e 3, você vai ver que o Senhor demonstra o seu relacionamento pactual, dizendo sobre o seu amor, falando sobre o seu amor a Jacó e o seu desprezo a Esaú. O Senhor diz: eu amei Jacó e desprezei Esaú. Mas se ali no primeiro capítulo o Senhor relembra o seu povo desse amor pactual, agora Ele faz questão de lembrá-los da maldição que os alcançaria por causa da desobediência à aliança. Mas não apenas isso. Perceba que a palavra de juízo continua, dizendo que o Senhor enviaria sobre eles a maldição, e mais do que isso, capítulo 2, versículo 2, amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei. Esse trecho pode ter duas interpretações, e as duas podem ser igualmente válidas. Na primeira delas, a primeira interpretação, diz respeito às bênçãos decorrentes da aliança que eram relacionadas com os sacerdotes. Como sacerdotes, os filhos de Levi não tinham uma herança geográfica. Quando o Senhor fez as divisões da terra prometida entre cada uma das tribos de Israel, os sacerdotes receberam cidades em todas as regiões para que eles pudessem habitar com as suas famílias. No entanto, eles não eram donos daquela terra. Aquelas cidades não faziam parte da sua herança. Pois como diz lá o texto de Números, capítulo 18, versículo 20, o texto diz assim: na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu, o Senhor, sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Acontece que mesmo não possuindo herança, os sacerdotes recebiam o seu sustento diretamente daquilo que o Senhor recebia como oferta. Ou seja, as ofertas que eram para o sustento do templo e dos sacerdotes eram inicialmente ofertas ao Senhor. E se essas ofertas eram impuras, eram malditas, então a bênção que os sacerdotes viriam a receber também seriam impuras e malditas. E por causa disso, os sacerdotes não seriam abençoados com aquelas ofertas levantadas ao Senhor. É como se Deus estivesse dizendo: as bênçãos da aliança que foram derramadas sobre o povo de Deus e das quais vocês poderiam usufruir serão removidas. E vocês não vão mais conseguir desfrutar delas. No entanto, há uma segunda interpretação, uma outra interpretação possível para esse texto. Os sacerdotes eram os responsáveis por proclamar a bênção sacerdotal do Senhor sobre todo o povo de Deus. Esse mandamento foi dado por Deus lá em Números capítulo 6, do versículo 22 a 27, onde o texto nos diz assim: o Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz.
Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Veja a importância desse texto. Deus estava vinculando a sua gloriosa presença com o povo ao ato dos sacerdotes pronunciarem a bênção sobre eles. No entanto, por causa da negligência dos sacerdotes, com a honra devida ao nome do Senhor, Deus estaria agora ativamente se negando a abençoar o povo através dessa proclamação gloriosa. Tanto na primeira quanto na segunda interpretação, o que nós vemos é o profeta Malaquias utilizando de uma linguagem muito comum à realidade da aliança. E é por isso que nós podemos entender que essas bênçãos que o Senhor estava amaldiçoando compreendem todos os benefícios do sacerdócio levítico, o seu ofício, as suas funções e também as suas recompensas. Todas as bênçãos do ministério sacerdotal ficariam debaixo do castigo e debaixo da desaprovação do Senhor da aliança. Na verdade, quando prestamos atenção a esse texto, nós vemos que o Senhor já estava derramando o seu juízo. Por conta disso, é bastante possível entendermos que as lutas e frustrações que o povo de Deus vinha enfrentando nos últimos anos, na época do profeta Malaquias, se davam justamente porque a negligência contra a honra e o temor do Senhor já aconteciam há muito tempo. Todas as dificuldades que o povo de Deus já vinha provando não eram uma adversidade aleatória, mas era justamente o juízo de Deus para chamá-los ao arrependimento. O juízo de Deus é então demonstrado de 3 formas nesse texto a partir do versículo 3. A primeira delas nós encontramos já na primeira parte do versículo 3, onde diz ali: eis que reprovarei a sua descendência. Essa primeira parte do versículo 3 traz para nós alguma dificuldade de interpretação, porque a palavra utilizada para descendência é a palavra semente, que ao longo do Antigo Testamento é usada para se referir tanto aos filhos quanto à colheita. É com isso que nós também podemos enxergar e entender que é possível que Deus esteja assim dizendo que Ele traria uma praga ao trigo, iria arruinar o milho, as plantações. Esse reprovar da parte do Senhor é bastante usual na linguagem das maldições da aliança, como nós vimos lá em Deuteronômio capítulo 28. No entanto, as maldições que o Senhor traria em decorrência da desobediência à aliança também afetavam os filhos. Se nós olharmos para o versículo 18 de Deuteronômio 28, Deus fala através de Moisés dizendo assim: maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, e malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. E lá um pouco depois, no versículo 32 de Deuteronômio 28, o Senhor diz: os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outro povo. Vocês verão tudo isso e ficarão morrendo de saudade todos os dias, mas vocês não poderão fazer nada. Evidentemente, a tradução da palavra semente aqui nesse texto pode indicar as duas possibilidades: o juízo de Deus atingindo tanto as plantações quanto a descendência dos sacerdotes. O reprovar de Deus é tão eficaz que eles não teriam sustento e não teriam descendentes. Uma situação de destruição total por causa da ira do Senhor contra a falha dos sacerdotes em honrar e temer o nome do Senhor. Apesar do juízo temporário que o Senhor apresentava aos sacerdotes nesse texto, que incluiria o seu sustento, que incluiria a sua descendência, nós também podemos perceber que há uma reprovação ainda mais definitiva acontecendo aqui nesse texto. Não é apenas o juízo temporário contra aqueles sacerdotes e a sua semente.
O que parece mais provável nesse texto é que o Senhor já estava apontando para uma falência completa de toda a linhagem sacerdotal dos levitas. Em todo o Antigo Testamento, os filhos de Arão, ou a tribo de Levi, eram os responsáveis por conduzir o culto ao Senhor. Na Antiga Aliança, eram os sacerdotes que deveriam conduzir as ofertas, os sacrifícios em adoração a Deus. No entanto, a cada momento da história, nós vemos os sacerdotes cada vez mais distantes desse propósito de adoração. Nós vemos a maldade, a corrupção, a negligência e a desobediência dos filhos de Levi ao longo de todo o Antigo Testamento. E ao reprovar a descendência dos sacerdotes, o Senhor já estava apontando para o fato de que eles já não seriam os responsáveis por conduzir a adoração a Deus na nova aliança. Deus estava removendo o privilégio, os benefícios e o ofício dos sacerdotes. Mas ele estava fazendo isso porque aqueles que deveriam conduzir a adoração, aqueles que deveriam ensinar o povo de Deus, estavam demonstrando negligência contra a honra e o temor do Senhor. Mas o reprovar da descendência dos sacerdotes não era a única demonstração do juízo de Deus. O versículo 3 de Malaquias 2 continua nos dizendo: eu passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas. Quando um animal era sacrificado, antes que ele fosse queimado em adoração, as suas entranhas e o excremento, eles deveriam ser levados para fora do templo e queimados em separado, em outro lugar. O fato de Deus dizer que esse excremento, ao invés de ser queimado fora do acampamento, seria passado no rosto dos sacerdotes, era para eles uma grande humilhação. E é exatamente por causa disso que o sacerdote estaria então cerimonialmente impuro e, por causa disso, impedido de executar o seu ofício e ministrar ao Senhor. O versículo 3 continua dizendo assim: vocês serão levados embora com esse esterco. O texto em hebraico não deixa claro quem é que levaria os sacerdotes embora. Não podemos afirmar com certeza se Deus estava dizendo que ele mesmo faria isso, ou se alguém levantado por ele faria isso. A nossa tradução, ela indica essa expressão impessoal: alguém te levará embora. E isso era uma clara indicação do lugar onde as entranhas e o excremento provavelmente eram queimados. A ideia que o Senhor quer trazer aqui é que eles seriam completamente desprezados, os sacerdotes seriam completamente desprezados. Agora, irmãos, imagine o peso desta repreensão do Senhor. Os sacerdotes eram os responsáveis pela adoração, mas a sua negligência com o nome do Senhor e a sua desobediência à aliança agora os tornavam desprezíveis. Antes eles lidavam com as coisas puras do santuário de Deus, com o culto, com a adoração, com a ministração da lei. Mas agora eles seriam descartados em um monturo. Eram aqueles que deveriam desfrutar intensamente da presença de Deus, mas agora, por causa da sua falha em temer e honrar o Senhor, estariam completamente impedidos de comparecer ao templo e de ministrar a adoração. Ao continuarmos as nossas aulas no livro do profeta Malaquias, lá no futuro, nas próximas aulas, nós vamos perceber que o Senhor estava fazendo isso porque Ele mesmo providenciaria, na pessoa de Cristo, o nosso sumo sacerdote.
Se estes sacerdotes falharam, se eles estavam impedidos de ministrar a adoração, agora, na pessoa de Cristo, o sacerdote que não falha, o sumo sacerdote, então agora nós podemos viver uma adoração que de fato honra o Senhor. Deus estava nesse texto reprovando o sacerdócio levítico, porque ele tinha um sacerdócio melhor. Um sacerdócio ainda mais perfeito, que conduziria, sim, o povo de Deus em adoração. E o Senhor faz tudo isso em Cristo, no Senhor Jesus. A oferta que os sacerdotes do tempo de Malaquias ofereciam era imperfeita. Mas Jesus, o Messias, apresenta em si mesmo a oferta perfeita. O culto que aqueles sacerdotes deveriam conduzir era imperfeito, mas a adoração que Jesus conduz é em espírito e em verdade. A honra e o temor que eram negligenciados pelos sacerdotes, então Jesus transforma por causa do seu compromisso com a glória do Pai. Concluindo, o trecho que nós acabamos de estudar mostra para nós o severo juízo de Deus, trazendo maldição aos sacerdotes que negligenciavam a adoração nos tempos do profeta Malaquias. Mas como eu fiz questão de enfatizar, essa falha dos sacerdotes em temer e honrar o Senhor não era um problema menor ou apenas um rigor, entre aspas, litúrgico de Malaquias. Era muito mais do que isso. Como cristãos, irmãos, nós precisamos nos lembrar de uma frase muito importante para nós. A frase de que a ortodoxia leva à ortopraxia. Isso quer dizer, de uma maneira bem simples, que se nós cremos corretamente, então nós iremos nos comportar de maneira justa, de maneira correta. Deus está dizendo aos sacerdotes daquele tempo, do tempo do profeta Malaquias, que tudo isso estava acontecendo com eles, porque eles não se importavam com a necessidade de honrar o nome do Senhor. Para honrar o nome do Senhor, eles deveriam praticar a adoração de fato. Eles deveriam lembrar que o nome do Senhor é digno de ser louvado. Mas como eles estavam infatuados de Deus, como o versículo 3 do capítulo 1 nos mostra, então eles nunca tratariam com honra o nome do Senhor. A sua compreensão a respeito do caráter de Deus estava tão distorcida que eles ofereciam sacrifícios inadequados, sacrifícios impuros ao Senhor. Ou seja, por causa das suas crenças distorcidas a respeito de Deus, a sua devoção a Deus estava distorcida. Como eles não criam no Senhor, então os seus sacrifícios nunca seriam uma adoração adequada ao Senhor. E como Deus havia prescrito na antiga aliança, por causa da sua negligência, da negligência dos sacerdotes, o Senhor precisava trazer a sua maldição contra os sacerdotes levitas. Esse é o motivo pelo qual nós devemos levar a adoração tão a sério, irmãos. Hoje, nós temos acesso a Deus por intermédio de Cristo. Jesus é o sacrifício perfeito. Ele nos conduz ao culto verdadeiro. Ele nos leva a adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Jesus, o nosso sumo sacerdote, nos fez um povo de sacerdotes. E quando nós negligenciamos a adoração, nós estamos negligenciando tudo aquilo que Jesus fez por nós, tudo aquilo que Jesus fez em nosso favor. Nós estamos de tal forma unidos ao nosso Senhor, que a presença de Deus, que Ele conquistou na cruz do Calvário, está acessível a todos nós, que somos hoje sacerdotes do Deus Altíssimo. Que o Senhor ministre essa verdade aos nossos corações, para que de fato, queridos, nós possamos honrar e temer o nome do Senhor.
E assim, prestarmos culto verdadeiro ao nosso Deus, por intermédio de Cristo, o nosso sumo sacerdote. Que Deus nos abençoe. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, para que eles também possam ser edificados pela palavra do Senhor. Eu aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe.